alegria do Senhor é a nossa força. Com este versículo, eu quero cumprimentá-los com a doce e a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 8 e hoje é o nosso segundo encontro, onde estaremos analisando do versículo 5 ao versículo de número 8. Antes de nós lermos o nosso texto, é importante nós identificarmos o assunto que o apóstolo está tratando nestes versículos. Nós observamos que no versículo 1, o apóstolo ele apresenta que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E entendemos que os que estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito. Ou o andar segundo o Espírito é a prova de que eu estou em Cristo. Do versículo 1 ao versículo 4, nós aprendemos como eu estou em Cristo. É pelo ato de Deus Pai enviar o Filho, à semelhança da carne do pecado. O Filho condenar o pecado na carne, enviar o Espírito e o Espírito me levar a estar em Cristo. Agora, nestes versículos, o apóstolo vai tratar da questão do andar segundo a carne e do andar segundo o Espírito. E entender como o apóstolo tratou dessa questão é muito importante para as nossas vidas. Então vamos observar. Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8, nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós vamos entender que o que me livra da condenação do pecado é o ato de Deus enviar o Filho enviar o Espírito, e o Espírito, pela palavra, me levar a estar em Cristo. Eu preciso entender esta obra de Deus, acreditar nisto e obedecer a totalidade da palavra. Porque observem que no versículo 4, o apóstolo nos diz que os atos de Deus têm o objetivo de levar ao cumprimento da justiça da lei. E nós entendemos que este cumprimento da justiça da lei é a obediência à totalidade da palavra. Então observem que no versículo de número 4, ele nos diz para que a justiça da lei se cumprisse em nós, ou seja, eu e você pudéssemos obedecer a totalidade da palavra. E aí ele conclui no versículo 4 dizendo que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observem que ele retoma o andar segundo a carne. Agora aqui ele vai nos explicar, e compreender isto é de extrema necessidade de importância. Por quê? O apóstolo ele vem ensinando em toda a carta aos Romanos que o homem, na sua naturalidade, ele não é inclinado
para as coisas do Espírito, mas ele é inclinado para as coisas da carne. Nós observamos esta questão e ficou muito claro que eu e você, naturalmente, nós somos inclinados para as coisas da carne. Logo, todos nós estamos debaixo da condenação do pecado. Mas Deus, aleluia, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito trabalha em nosso favor para nos libertar. Aqui nós encontramos 4 versículos. E nesses 4 versículos são 4 sentenças. São 4 verdades que o apóstolo apresenta com o objetivo de levar eu e você a buscar, a vivermos segundo o Espírito. Bem, ele diz assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aqui nós vamos compreender que a palavra de destaque neste versículo é inclinação. Porque se eu sou inclinado para as coisas da carne, então logo eu sou carnal. Se eu sou inclinado para as coisas do Espírito, então eu sou espiritual. Tá certo? Então, a palavra inclinação, ela significa as minhas tendências, as minhas prioridades e as minhas facilidades. Então, se eu escolho, se eu tenho tendência a escolher, se eu tenho facilidade para escolher as coisas da carne, logo eu sou carnal. Se eu tenho facilidade, se eu tenho tendências para escolher as coisas do Espírito, então eu sou espiritual. E aqui surge uma grande questão. E eu e você sabemos que na nossa naturalidade nós somos tendenciosos às coisas da carne. Nós escolhemos com muita facilidade a prática da satisfação da carne, da satisfação do nosso corpo físico. Então observem que o apóstolo ele está colocando diante de nós o que é este andar segundo a carne e o que é este andar segundo o Espírito. É quando nós temos as nossas inclinações. Que o Espírito Santo possa produzir nas nossas vidas a vida tendenciosa às coisas espirituais. Em segundo lugar, o apóstolo vai colocar diante de nós os frutos dos que andam segundo a carne e dos que andam segundo o Espírito. Ele vai dizer assim, os que inclinam para a carne é morte. Os que inclinam-se para o Espírito é vida e paz. O versículo de número 6. O apóstolo ele coloca o fruto final da inclinação da carne, que é a morte. Esta morte é o afastamento do homem do seu Deus. Porque Isaías, no capítulo 59, no versículo de número 2, o profeta, ele nos diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele leva Deus a virar as costas para o homem. O pecado leva Deus a não responder às orações do homem. Então, o apóstolo está dizendo que quando eu sou inclinado e não busco a Deus para reverter esta minha inclinação, o fim da minha vida é a morte espiritual, a morte que me leva a estar afastado de Deus. Só que em contrapartida, ele coloca diante de mim o fruto do andar segundo o Espírito. E ele vai me dizer que este fruto é vida e é paz.
Observem essas duas características. Vida, porque está contrastado com a morte. Observe que é totalmente ao contrário. Enquanto um me leva à morte, o outro me leva à vida. Só que tem uma segunda característica, que é a paz. A paz é aquilo que o homem mais almeja, que é o sentido da vida plena, o sentido da vida na sua totalidade. Então o apóstolo está me dizendo que quando eu busco a andar segundo o Espírito, então eu vou alcançar uma vida aqui na terra plena, uma vida de felicidade, uma vida de um viver interior com alegrias, com contentamento. É o que o apóstolo nos diz na sua carta aos Filipenses. Eu aprendi a ter fartura e eu aprendi a ter necessidade. Este é o sentido da vida e a paz que o apóstolo descreve aqui. Quando nós andamos segundo o Espírito, é aquela vida que te dá tranquilidade, independente das circunstâncias que você vive. Então, observem que neste segundo versículo, o apóstolo ele está despertando a nossa mente, falando, olha, entenda que vale a pena buscar, andar segundo o Espírito. Vale a pena o homem ele dedicar-se a buscar, a andar segundo o Espírito. Vale a pena ele lutar contra esta naturalidade da sua carne, ou essas tendências carnais, e buscar a viver segundo o Espírito. Que maravilha! Que o Senhor possa despertar os nossos corações e que a partir desta compreensão nós venhamos a orar, nós venhamos a nos dedicarmos à leitura da palavra, porque este é o caminho para nós aí termos estas inclinações para o Espírito. Agora veja que no versículo 7, o apóstolo ele vai apresentar a grande questão que é desenvolvida aqui neste assunto. Ele nos diz assim, porquanto que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Observem que aqui está um segundo fruto do andar segundo a carne. Inimizade contra Deus. E aí ele nos diz assim, pois não é sujeita à lei de Deus. E aqui está a grande questão. O andar segundo a carne, ele é inimizade contra Deus. Mas é inimizade por quê? Porque não é sujeita à lei de Deus. Logo, eu compreendo aqui que a não sujeição à lei de Deus, ela vai definir que eu sou carnal, que eu ando segundo a carne, é porque eu não sou sujeito à lei de Deus. E o que é esta sujeição à lei de Deus? É quando eu não obedeço à palavra, quando eu não me rendo ao senhorio da palavra de Deus. É quando a palavra de Deus me diz que eu não posso mentir, e eu minto. Quando a palavra de Deus me diz que eu preciso perdoar o meu irmão, e eu não perdoo. É quando a palavra de Deus me diz que eu não devo falar mal do meu irmão, e eu falo. Quando a palavra coloca diante de mim a maneira que eu preciso viver, e eu não obedeço-a. Então, segundo o ensinamento do apóstolo, eu não estou sujeito à lei de Deus. E se eu não estou sujeito à lei de Deus, eu tenho inimizade contra Deus. Se eu tenho inimizade contra Deus, eu ando segundo a carne. Se eu ando segundo a carne, a primeira questão do versículo 1 não pode se cumprir na minha vida. Eu não posso dizer que nenhuma condenação há para a minha vida, porque eu não estou sujeito à lei de Deus. Que o Senhor possa conceder aos nossos corações esta compreensão de que eu preciso
obedecer à lei de Deus. Eu preciso me render ao senhorio da palavra. Eu preciso acreditar na palavra. E quando eu acreditar no que Deus fez pela minha vida, então eu posso dizer a grande sentença de Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para a minha vida, porque eu estou em Cristo e eu não estou andando segundo a carne, mas eu estou andando segundo o Espírito. Neste ponto do nosso estudo, eu quero dizer a você o que precisa ficar claro em nossos corações aqui nesta questão é que o apóstolo está dizendo assim: existe solução para o pecado. Lembra o pecado apresentado no capítulo 7, que ele desperta, que ele revive, que ele engana e que ele torna-se excessivamente maligno e que nesta ocasião nenhum homem consegue vencê-lo? Ele leva o homem à morte, sim. Ele está dizendo, tem uma solução. E a solução qual é? É nós obedecermos a totalidade da palavra. E nós obedecemos quando nós entendemos, nós confiamos, nós acreditamos do profundo do nosso coração que Deus enviou Jesus. Jesus ele veio à semelhança da carne do pecado. E ele condenou o pecado na carne. Jesus, ele envia o Espírito. E o Espírito e a palavra nos leva a nós estarmos em Cristo. Então entenda que o Espírito e a palavra, eles formam uma unidade com o objetivo de nos levarmos a Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar. E aí o apóstolo conclui este ensinamento sobre o andar segundo a carne e o andar segundo o Espírito, nos dizendo que, porquanto a inclinação da carne, ou seja, aqueles que andam segundo a carne, não podem agradar a Deus. Observem este versículo. Não podem. Definitivamente não podem. É impossível agradar a Deus sem nós obedecermos à palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser o nosso guia. A palavra de Deus tem que ser o nosso objetivo de vida. O entendimento e a prática precisa ser, aleluia, o nosso grande objetivo de vida. Porque então nós seremos livres da condenação do pecado. Para nós concluirmos, observem a maneira que o apóstolo ele nos ensinou a questão do andar segundo a carne e do andar segundo o Espírito. Ele colocou diante de nós as consequências. E as consequências são: quando eu ando segundo a carne ou segundo a minha natureza, eu não posso agradar a Deus. Eu tenho inimizade contra Deus. E eu morro. Isto me leva à morte. Quando eu ando segundo o Espírito, eu tenho vida e eu tenho paz. Eu compreendo aqui nestes versículos que o amor que o apóstolo tinha pela igreja, o amor que havia no coração do apóstolo pela minha vida e pela tua vida, ele procurou de todas as maneiras para que nós entendêssemos que a libertação da condenação do pecado, ela acontece quando nós obedecemos à palavra de Deus. E quando nós obedecemos, então nós andamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Nesta oportunidade, o desejo do meu coração é que o Senhor coloque estas verdades no meu e no teu coração. E que eu e você possamos nos render ao senhorio da palavra. É entendermos que a palavra
me leva ao Espírito e o Espírito me leva à palavra. Aqui existe um relacionamento mútuo entre a palavra e o Espírito, e tudo isso com o objetivo de nos levarmos a Cristo, e então nós sermos livres da condenação do pecado. Que o Senhor possa nos abençoar a partir destas palavras. Eu quero orar com você e pedir que o Senhor nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, Jesus querido, nesta oportunidade eu quero te agradecer pela oportunidade de poder levar a tua palavra e entender, ó Deus, aqui nestes versículos, que o que eu preciso fazer é obedecer a tua palavra, porque a obediência à tua palavra vai me levar a andar segundo o Espírito. O andar segundo o Espírito me leva, oh aleluia, a estar em Cristo. O estar em Cristo me dá condições de dizer que nenhuma condenação há para a minha vida. Eu compreendo que este é o caminho que precisamos seguir. Então, Senhor, produza esta capacidade na minha vida e na vida daqueles que nos ouvem através desta palavra. Este é o pedido que faço a Ti. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando do versículo 9 ao versículo 11. E nestes versículos, o apóstolo vai nos dizer de que maneira a Trindade ela trabalha em relação a este andar segundo a carne e o andar segundo o Espírito. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Amém.